Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou trazendo uma análise de um tema, uma história bem conhecida entre o cristianismo, entre os cristãos, que é a história dos 3 reis magos, que faz parte, é uma história que faz parte acerca da natalidade da pessoa de Jesus Cristo. Essa análise é curiosa porque é o seguinte: qualquer cristão que você chegar e perguntar acerca de quem visitou Jesus guiado por uma estrela que conduzia no caminho e tal, qualquer pessoa vai falar que são os 3 reis magos, Só que o que acontece? O que me chama a atenção? Principalmente para os evangélicos, os protestantes, que eles dizem utilizar somente a Bíblia como a única regra de fé, a única regra doutrinária que deve ser seguida, que é a palavra de Deus, que é infalível, inspirada, inerrante. Ela não fala justamente sobre 3 reis magos, E qual que vai ser a grande problemática nessa questão? Que essa história dos 3 reis, ela é algo que veio com o catolicismo, Claro, qualquer pessoa que estudar a história do cristianismo sabe que o protestantismo saiu do catolicismo romano, Só que hoje em dia a maioria dos protestantes, principalmente os evangélicos, pentecostais e neopentecostais, eles consideram a igreja de Roma a Babilônia. A igreja de Roma é do diabo e é corrompida, E eles abandonam tudo quanto é tipo de coisa na igreja de Roma, Só que essa história de 3 reis magos, ela não é a maneira que está da Bíblia, Então vamos fazer uma análise, aqui em Mateus 2, Mateus capítulo 2, do 1 ao 12, Eu vou aqui ler pela Almeida Corrigida Fiel. Vou estar lendo aqui o verso 1. E tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ou seja, primeiro a chave aqui na passagem. Uns magos. Aqui eu estou na versão Almeida Corrigida Fiel, que é a versão favorita dos fundamentalistas batistas, Enfim, muitos cristãos protestantes gostam muito da Almeida Corrigida Fiel. Eu não vou ler a passagem toda aqui, eu não quero me estender muito no vídeo. E vou aqui analisar aqui o verso 11, que diz o seguinte: E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Certo? Eu vou estar aqui fazendo uma análise aqui na versão católica. Aqui, mais uma vez aqui no verso 1. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ou seja, em nenhum momento do texto afirma que são reis e nem 3. A etimologia da palavra mago significa o seguinte: a palavra mago vem do babilônico magi, que significa algo como observador dos astros ou conhecimento das estrelas. De fato, no início, mago, astrônomo e astrólogo significavam a mesma coisa. Na versão da NTLH, por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia que é muito bom para quem não tem um profundo conhecimento da Bíblia, teologia. A NTLH ela traz uma linguagem bem fácil de ser compreendida, embora tenha muita coisa dentro da NTLH que é discutível, Mas não é o caso do tema do nosso vídeo de hoje. Então, o que acontece? Em algumas versões também trazem a palavra sábios, Porém, o motivo desse vídeo é o seguinte: é chamar a atenção que eles não eram reis e nem 3. Ou seja, esse conto de que eles foram 3 e eram reis magos, não tem fundamentação dentro da própria Bíblia, Então, ou seja, vamos fazer só para a gente concretizar o vídeo. Eu vou estar lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional,
entendeu? Que também é muito utilizado pelos evangélicos. Verso 1, mais uma vez, né? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Ou seja, a relação de três aqui seria os três tipos de dádivas ou presentes apresentados ao menino Jesus, que são ouro, incenso e mirra. Só que isso não quer dizer que cada um apresentou uma dádiva. São três dádivas, o texto mostra aqui que são três dádivas, ouro, incenso e mirra, né? Só que em algumas versões a palavra incenso pode estar substituída por olíbano, né? Mas significa incenso. Ou seja, não são reis, tá? O texto não apresenta como reis esses magos, esses sábios ou estudantes das estrelas que vinham do Oriente, e também não identifica como três, tá? Pode ser que, enfim, suponhamos, pode ser que possa ter sido só apenas 2, ou 4, ou 8, ou 10, né? O texto não informa quantos magos, o texto apenas informa 3 tipos de dádivas que foram apresentados por esses magos, e também o texto não apresenta que eles eram reis. Ou seja, esse vídeo eu faço em alerta principalmente para os evangélicos e protestantes que dizem seguir somente a Bíblia, que analise melhor o que está escrito nela, certo? Enfim, paz a todos e muito obrigado pela atenção.